Boa noite, galera. Boa noite. Todo mundo bem aí? Cara, eu tava dando uma analisada. Primeiro, boa noite aí pra galera que tá visitando a gente. Vocês estão primeira vez de vocês, né? Legal. E aí? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tem mais alguém visitando a gente? Primeira, segunda vez? Gabriel, seja bem-vindo, cara. Bem-vindo ao último culto da Futures aqui. Mais alguém? Beleza. Então sejam muito bem-vindos. Para a gente sempre uma honra receber os visitantes aqui na nossa casa. Hoje, nosso último dia aqui, né? Quem está feliz? Cara, só eu que estou feliz? Amém? E, cara, eu tive uma ideia. Eu tava dando uma olhada assim, confesso, você estava falando, eu viajei na maionese. Aí eu comecei a olhar para a galera assim, um momento, e eu fiquei vendo assim, tem uma galera muito estilosa aqui na igreja. Eu falei, cara, eu vou fazer um lance todo domingo agora. Eu vou escolher a pessoa mais estilosa do culto. E assim, é uma escolha total minha. Pera aí. E hoje, cara, eu fiquei numa dúvida assim, mas Wallace. Parabéns. Eu fiquei na dúvida entre Wallace e Lucas. Lucas também, cara, é estiloso demais. E ele tem uma vantagem, sim. Ele tem um plus do lado dele que você não tem ainda. Mas hoje eu vou te dar o prêmio, né? Tá bom, Camila? Muito bom, gente. Cara, eu queria, já que a gente está fazendo um monte de surpresa, hoje é o último culto aqui. Antes de eu compartilhar a palavra que eu tenho para compartilhar essa noite, eu queria dar oportunidade, olha só, tipo um culto da Assembleia. Você que... A gente está aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu queria dar oportunidade para 1 ou 2 pessoas, muito, muito rápido, compartilhar algo que Deus fez na sua vida durante esse 1 ano e meio aqui. Alguém gostaria de compartilhar? Não combinei nada com ninguém. Então fica à vontade. Se tiver alguém, é agora. Alguém? Vanessa? Vem cá, então. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Vanessa. Oi, Vanessa. Então, muitas coisas incríveis aconteceram aqui, mas eu não tenho como não falar da minha filha Maria, que está presa no engarrafamento, não conseguiram chegar ainda. Mas a gente chegou aqui e a minha principal oração era que a Maria, voltasse e que Deus desse a ela um casamento. E em 6 meses aqui, Maria veio, assim que a gente chegou, Maria veio para cá e ela participou do Ano Novo lá no Village. E dali em diante ela começou a vir, estar com a gente. E em 6 meses Deus deu um casamento para ela, Deus abençoou a gente com o Rodrigo. Eles eram para estar aqui, poxa, que pena. Mas assim, eu não podia deixar de agradecer, porque dentre todas as bênçãos, essa foi com certeza assim, a mais incrível. E o primeiro culto aqui, eu recebi aquele papel, panfleto ali para a gente colocar, esqueci, folder, para a gente colocar o pedido de oração, e eu coloquei pedindo pela vida dela. E assim, poxa, veio rápido, sabe? Então, glória a Deus, é isso aí. Legal, obrigado, Vanessa. Tem mais alguém? Ok. Então vai. É rápido, hein? Vambora. Gente, eu odeio isso aqui. Ai, meu Deus. O microfone, tá? E aí, tudo bem? Mas eu também não posso deixar de glorificar o Senhor porque Ele fez na vida da minha filha, Provavelmente ela vai ouvir. A minha filha tem 22 anos e ela recebeu um diagnóstico que ela seria tutelada pela vida inteira. Ela não faria nada sem a minha presença. Em poucos meses, eu aqui também, debaixo também de muita oração, Jesus curou a vida da minha filha, e só não curou a vida da minha filha, como também deu um casamento para minha filha. Minha filha...
Eu vou falar assim. Então, não só isso, deu casamento para minha filha e levou a minha filha para morar fora do Brasil. A minha filha está muito bem, Deus tem feito coisas imensas sobre a vida dela. E eu sou muito grata a Deus e muito grata a esse lugar. Porque eu sei que Deus moveu e vai mover ainda mais. Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Amém? Amém. Obrigado. De repente a gente continua. Vamos fazer, semana que vem a gente tem o primeiro culto no Village. Acho que todo culto eu posso dar essa oportunidade. Que tal? Beleza? Para 2 pessoas, ok? Aí semana que vem você pode falar. Beleza? Tá bom. Obrigado, gente. Cara, queria que vocês orassem por mim. E se tivesse como diminuir esse ar só que está aqui em cima de mim, alguém, por favor? Eu tô... Tá frio aí também? Tá frio, né? Por favor, Zad. Cara, eu venho de uma semana bem difícil. Eu tava... Primeiro gripei, depois sinusite. Dificuldade, assim, uma semana bem difícil no trabalho, com um monte de coisa. Aí hoje de manhã, Dia dos Pais, a Nora acordou passando mal. Ela com bastante dificuldade para respirar. A Melissa, graças a Deus que ela tem experiência nessa área, né, que ela trabalhou, ela foi enfermeira lá nos Estados Unidos dessa unidade que cuidava da unidade respiratória, né? Então ela falou assim, cara, a gente precisa para emergência agora. A gente chegou lá e realmente estava séria a situação, então ela precisava fazer resgate, e fez algumas vezes, né, para quem conhece, toma Aerolim e faz ali um tratamento, e não estava resolvendo. Aí a médica falou, vai ter que internar. Eu falei assim, não, cara, não vai internar. Em nome de Jesus, a gente começou a orar, a gente mandou uma mensagem no grupo, né, da liderança, o pessoal começou a orar, e graças a Deus ela não precisou internar, ela está em casa, só que antes de eu vir para cá, por isso que eu cheguei atrasado, ela deu uma piorada. Então, beleza, está em casa com ela, mas em nome de Jesus, ela já está curada, amém? Mas eu queria que vocês orassem por mim, amém? Então ora aí, se vocês puderem. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu filho agora. Pai, toda preocupação, nós cremos que realmente a Nora já foi curada. E toda a família, em nome de Jesus, todo vírus, virose, bactéria, seja o que for, já foi aniquilada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toca no teu filho, trazendo paz para ele, graça, Pai, e aquilo que o Senhor quer falar com ele e com a tua igreja através do teu filho, em nome de Jesus, que tudo seja derramado sobre ele, que nada seja retido, em nome de Jesus, Pai. Mas, Senhor, traz paz. Espírito Santo, você é bom nisso. Paz sobre o teu filho agora. Nós pedimos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento no teu coração agora, Estevão. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Muito bom. Amém. Muito bom poder ser igreja, cara. Muito bom poder participar de um ambiente de verdade, né? De família, né? Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia aí. Cara, a gente vai dar uma passeada no Velho Testamento hoje, hein? Que tal? Vamos? Vamos lá. Abre aí primeiro em Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, versículo 23. Vou dar mais um tempinho aí, que a galera não está mais acostumada com o Velho Testamento, né? Caramba, cara. Mas está lá, ó. Tem cola. História de Gideão. História de Gideão é muito maneira, né? Eu me identifico muito com Gideão, cara. Primeiro porque Gideão, ele foi um cara que ele recebeu um chamado muito legal de Deus. E era um cara que aparentemente não merecia. E ele se via incapaz. É até legal, no momento que ele tem um encontro, depois você vê Juízes capítulo 6, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, que é Jesus, ok? Lá no Velho Testamento.
E eu acho muito maneiro porque naquele período Israel estava num momento muito ruim, como quase em todo o Velho Testamento inteiro. Eles acertavam, tinha bênção, eles erravam, tinha maldição. E nessa época eles abandonaram o Senhor, mais uma vez, e eles começaram a adorar outros deuses. E a Bíblia diz que o Senhor deixou um povo, os midianitas, atacarem eles. E eles estavam debaixo de opressão desse povo. E o que esses caras faziam? Eles deixavam Israel começar a produzir, a plantar, e produzir, produzir. E quando chegava a hora da colheita, eles vinham e, pum, saqueavam tudo. E aí não tinha comida, cara, não tinha mantimento. Então os caras estavam passando por necessidade, por fome. E o anjo do Senhor encontra Gideão nesse lugar onde ele estava, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo num lugar de prensar vinho. E Gideão tem um encontro com o favor de Deus, com a graça de Deus, mas eu acho maneiro que o favor e a graça de Deus encontram o Gideão fazendo algo. Tipo assim, ele estava num momento ruim, né? Estavam cercados por inimigos, mas ele estava falando assim, cara, eu vou dar um jeito aqui, porque a gente precisa comer. Então ele está ali, alguns falam que ele estava ali com medo, outros falam que ele estava escondido. O fato é, ele estava malhando trigo num lugar que não é para malhar trigo. Eu acho que ele estava sendo inteligente. Tipo assim, de repente os caras não vão me encontrar aqui. Sabe como? E o anjo chega para ele, e ele é um cara normal, comum. O anjo fala, vamos lá aqui, ó, rapidinho, vamos voltar. Juízes 6, só para vocês terem esse contexto aqui. Versículo 12. O Senhor está com você, poderoso. O meu está escrito homem valente. Guerreiro. Essa versão aí, cara. Poderoso guerreiro. Varão valoroso. Mas ele fala, o Senhor está com você, guerreiro. Só que esse cara, ele não era um guerreiro. Ele estava ali escondido, tentando arrumar um jeito de fazer uma comida, cara. Só que ali ele já encontra com Deus e com o favor de Deus, chamando para ele a identidade dele de como Deus de fato via ele. Mas ele não se via dessa maneira. Ele começa a falar assim, eu sou o menor da família, eu sou o menor das tribos, o menor da minha família que é o menor das tribos. E ele fala, vai nessa sua força. E eu fico pensando, eu acho que Gideão também pensou, tipo, que força? O que você está falando, cara? E eu acho que é exatamente o princípio que Deus espera de nós hoje, cara. Porque quando ele fala, vai nessa sua força, guerreiro, é que, na verdade, assim, a gente é fraco mesmo. E hoje eu estava aqui, cara, me sentindo muito mal, muito fraco, triste, preocupado. Cara, quando eu saí de casa, na hora pediu para eu não vir. O papai, fica comigo, por favor. Quase que eu não vim, cara. Eu falei, alguém se vira lá. E eu estava ali, mas falei, cara, eu tô fraco. Eu falei, cara, mas é exatamente esse lugar, cara. Que Paulo vai dizer, quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes. Então, quando ele fala, vai nessa sua força, fala, vai nessa força mesmo, vai fraco. Sabe quando a gente conversou sobre isso, né, Priscila? Quando Eliseu, ele chega na casa daquela viúva que estava com fome e tem o milagre do azeite nas vasilhas. Vocês lembram dessa história? Primeiro, uma coisa que eu acho muito legal nessa história, não dá tempo de ir lá, mas é porque Eliseu chega na casa desse cara e essa mulher era viúva de um dos filhos dos profetas. E, cara, Deus, eu li isso hoje, eu lembrei assim, Deus é um Deus de aliança, cara. Deus cuida dos seus. Sabe esse lance, Vanessa, da Maria que chegou agora aí, Maria, você perdeu todo o discurso que a sua mãe fez para você, você viu? Mas, cara, Deus honra as sementes que você planta, cara. E esse cara, eu fiquei imaginando, esse cara morreu, mas ele era um profeta do Senhor, um cara que servia a Deus. E agora a família dele estava passando necessidade. Aí Deus pega o profeta e manda o profeta Eliseu ao encontro deles, para suprir a necessidade deles, porque Deus é um Deus de aliança. E aí ele chega lá, vocês conhecem a história, mas o fato é que enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não para de correr. O azeite não parou de correr. Não precisava de vasilhas perfeitas. Não precisava de vasilhas que frequentaram a escola Resede. Não precisava de vasilhas que entendiam a nova aliança. Não precisava de vasilhas que não entendiam a nova aliança. As vasilhas não tinham conhecimento do evangelho. As vasilhas eram vasilhas vazias.
E às vezes a gente está cheio de um monte de ideia, de um monte de coisa, cara. E a gente fica se perguntando, pô, mas cadê a presença de Deus? Essa semana o Bente perguntou para mim de novo. E Deus falou na boca dele de novo, que eu no carro do nada ele falou, papai, aonde está Jesus? Eu falei assim, cara, que pergunta boa. A gente veio fazer essa pergunta lá na igreja. Eu acho que os pastores deveriam se perguntar isso. Aonde que está Jesus nessa história toda? Porque a gente entra nessa parada aqui, que é a reunião, que é o culto, que é a vida da igreja, que é tudo isso. Fala assim, cara, ok, mas cadê Jesus? Não, nós somos uma igreja, agora está na moda, nós somos uma igreja cristocêntrica. Nosso louvor é cristocêntrico, a nossa palavra é cristocêntrica. E nós, principalmente o pessoal mais reformado. E legal, cara, e a gente é cristocêntrico, mas o nosso louvor é cristocêntrico. Às vezes a nossa palavra é cristocêntrica, mas você olha e você pergunta, cadê Jesus? É tipo Jesus, sabe quando Jesus se perdeu dos pais dele, estava perdido no tempo e a galera não achava ele? A gente está tipo assim hoje, cara. Cadê Jesus? A gente fala muito dele. A gente fala, e às vezes a gente até é centrado nele, no que a gente diz, não no que a gente vive. E aí, cadê Jesus? Irmão, enquanto tiver vasilhas vazias, o óleo não vai parar de correr. Agora, o óleo para de correr assim que acabou as vasilhas. Então, vasilha cheia, não tem óleo. Vasilha, o óleo não para nunca. É por isso que Deus fala, Paulo fala lá depois, fala assim, olha, cara, Pedro fala que Deus, olha isso é sério pra caramba, cara. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A gente gosta de falar da graça, mas ele vai dizer claramente que existe uma condição onde Deus resiste. Cara. Existe uma condição no seu coração que afasta Deus. Essa condição é a condição de soberba, onde eu acho que eu sei, onde a minha visão, a minha interpretação me leva a esse lugar onde eu falo assim, cara, eu sei das coisas, isso aqui, eu sei. Esse cara aí, quem é esse cara aí? Entendeu? E aí eu entro nessa posição onde eu acho que eu sei das coisas e Deus resiste a isso. Porque a minha vasilha está cheia. Então, meu irmão, que Jesus possa encontrar a gente sempre como uma vasilha vazia, amém? Essa é a minha oração, cara. E aí, se você for mais cabeça dura ou vasilha dura, de repente você vai sofrer mais para chegar nesse lugar, cara. Tem uma forma mais fácil. Só se esvaziar, pô. Se esvazia. Entendeu? Esvazia daquilo da sua mente, das suas ideias, daquilo que você pensa, acha que sabe. E se coloca diante de Deus na posição de humildade, cara, para receber dele. E assim o óleo não vai parar de fluir na nossa vida nunca, amém? Mas vamos lá, vamos voltar para Gideão. Porque Gideão, ele chega, ele começa nesse lugar. E a história dele é linda, e depois a gente pode até fazer um estudo sobre isso. Mas eu me identifico com Gideão também, porque ele começa com uma galera, e ele termina com menos gente. E eu acho que eu tenho essa unção de esvaziar a igreja. De esvaziar. Tipo assim, ó, você está com muita gente, cara. E aí Deus começa a diminuir a galera que andava com ele, Jeff. Porque a missão era muito importante. E aí ele cara, ele parte, Wallace, você já viu essa história? Então ele parte para destruir esses caras, não na força do braço dele. E a história de Gideão é basicamente Deus desmontando tudo que poderia parecer como força do homem, para que só ele fosse glorificado. E no final da batalha, na batalha final, os caras não vão com espada, eles vão, quem lembra? Eles vão com um vaso vazio, e dentro desse vaso vazio uma tocha, e do outro lado na mão, uma trombeta. E os caras estão em cima do morro com uma trombeta, um vaso vazio e uma tocha. E aí eles quebram o vaso. Tipo, pior estratégia de guerra que você possa montar. E aí Deus vem, confunde os inimigos, os caras começam a matar uns aos outros, eles perseguem, matam todo mundo com 300 contra milhares. E aí no final de tudo, chega aqui, onde eu queria chegar. Porque ele chega aqui no capítulo 8, no versículo 23, ele conquista. E aí nessa época ainda não tinha rei em Israel.
Aí os caras se juntam e falam assim, cara, reine sobre nós. Olha só, capítulo 8, versículo 23. Eles falam, reine sobre nós. E Gideão responde, ele diz, eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. E olha que lindo, ele diz, o Senhor reinará sobre vocês. É o Senhor que vai reinar, não sou eu. Cara, que camarada incrível, Gideão. Não é? Que coisa assim, você fala, meu Deus, eu no lugar dele, provavelmente fosse, não, acho que Deus me chamou, pô. Deus está me chamando para ser rei sobre esse povo, até porque eu conheço o Senhor, eu experimentei do favor do Senhor, eu posso direcionar esse povo, eu posso garantir que esse povo, porque antes, se você for ver lá a história um pouquinho antes, uma das primeiras coisas que Gideão faz é, ele destrói os altares dos outros deuses, e ele constrói um altar para o Senhor. Então ele restaura a adoração e fala assim, cara, a gente precisa seguir a Deus, o Senhor, a gente vai honrar o Senhor, a gente não vai servir a outros deuses. Então ele poderia muito bem falar assim, Deus me chamou, a gente destruiu os midianitas e agora ele está me levantando. Ele está me ungindo para direcionar esse povo para que a gente volte para Deus. Mas eu acho o coração dele incrível, ele fala assim, não, cara, eu não vou reinar, quem vai reinar é o Senhor. E aí ele faz um lance que é muito interessante. Ele falou, só lhes faço um pedido. Cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E aí ele pede a galera para trazer ouro para ele que eles tinham conquistado, que eles tinham conquistado nessa batalha. Aí com esse ouro que ele recebe, ele faz um lance. Vocês lembram dessa história? Sim? Pô, você tá fera, hein, cara? Ele faz um manto sacerdotal. E aí, com esse manto sacerdotal, ele leva para a cidade dele. E aí, o que a Bíblia diz, olha só, no versículo 27, diz, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. E todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele, do manto, o objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Que loucura, cara. Que doideira. Porque como que Gideão, no final da história dele, ele se tornou exatamente quem ele não queria ser. E ele levou o povo a viver exatamente o que ele não queria que o povo vivesse. A partir de uma atitude aparentemente até legal. Ele pegou e falou assim, cara, isso aqui é o despojo, vamos fazer um lance disso aqui. Eu não creio que ele quis construir um ídolo, nem nada disso. Ali era assim, imagina o símbolo maior da vitória dele. O que Deus fez por nós. Sabe, vamos levantar um altar e lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que ele conquistou. E aí aquilo se tornou uma pedra de tropeço, porque o povo começou a adorar o objeto daquilo que Deus tinha feito. E o manto sacerdotal ainda é mais sério, porque ele simbolizava, quer dizer, o sacerdote era aquele que tinha acesso. Então aquilo que era o acesso se tornou o objeto da adoração. Cara, e para mim, como um líder de um movimento, de uma igreja, isso não vou dizer que me assusta, mas me liga um alerta muito grande. Porque a gente pode se tornar, eu posso me tornar exatamente quem eu não quero ser. Ou a minha pregação, as minhas atitudes podem produzir exatamente o que eu não quero que seja produzido. E como igreja, a gente pode produzir algo que é o inverso do que a gente quer. E aí eu fiquei viajando nesse texto, porque ele fala, isso veio a se tornar uma armadilha para Gideão e para sua família. Eles começaram a adorar um objeto, o símbolo daquilo que Deus tinha feito na vida deles, ok? Trazendo isso para a nossa vida hoje. Será que a gente não pode fazer a mesma coisa? Ou será que a gente não está fazendo já a mesma coisa? Há um tempo atrás, no Brasil, veio um movimento de adoração muito poderoso, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu vou te falar, de verdade, eu participei desse movimento lá atrás, eu era adolescente. Eu acho que muitas vezes
a gente se tornou adoradores da adoração. Eu acho que muitas vezes ali, a gente, assim, você pode estar num ambiente onde a presença de Deus está se manifestando, ok? E a gente ama a presença manifesta de Deus. Mas isso se tornou algo tão especial, isso se tornou algo tão poderoso no nosso meio, que agora, ao invés de eu vir para o culto para adorar Jesus, eu vim adorar essa experiência. Então, se eu não tenho essa mesma experiência, o culto não foi bom. O Espírito Santo não se moveu. E agora eu sou um adorador daquela experiência ali, da maneira que eu recebi, cara. Sabe que eu acho que nós, como pregadores da graça, hoje corremos um grande risco e com honestidade, eu acho que a gente já está cometendo esse erro. Na minha visão, tá? A pregação do Evangelho da Graça hoje se tornou o manto sacerdotal de Gideão, cara. A gente está adorando isso. É uma loucura. Mas a gente está adorando. A gente está adorando a nossa interpretação do Evangelho de Jesus e não Jesus. E se a minha interpretação do Evangelho não me leva a adorar Jesus, alguma coisa está errada. Se a minha experiência de adoração não está me levando a Jesus e o objeto, quer dizer, eu perdi o objeto da adoração, mas a própria experiência da adoração, estou adorando aquilo, está errado, cara. E tudo aquilo que não me aponta para Jesus na igreja está errado, vai cair. São outros reis, como a gente cantou aqui. E a gente está vestindo, cara, esse manto. E isso é um tropeço. A gente está agarrado nas nossas experiências passadas. Como se Deus só pudesse se mover daquela maneira. E eu creio que Deus está fazendo algo novo. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo novo, mas tem um padrão e um princípio na Bíblia que toda vez que Deus faz algo novo, primeiro ele retira o velho. Para ele fazer algo novo, ele tem que retirar o velho. Só que a gente está agarrado com o velho, porque foi assim que a gente aprendeu. É esse manto que a gente vestiu. E é assim que ele se manifesta. É assim que eu gosto que ele se manifeste. E aí o que a gente faz quando Deus não supre ou satisfaz as nossas expectativas? Tem um texto que é parecido com esse aqui, lá em Lucas. Início de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18. Quem estava na Lighthouse vai lembrar que eu falei um pouquinho isso quinta-feira. Mas chega um momento na vida de João Batista. Cara, João, ele tinha recebido uma identidade. Ele tinha recebido uma missão. E ele cumpriu a missão dele, porque chegou o momento que ele batizou Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que acontece uma coisa estranha na vida de João, porque Jesus estava estabelecendo o novo. Só que, infelizmente, para João, quando Jesus ou Deus estabelece o novo, ele retira o velho. E para João, infelizmente, ele era o velho. Então, ele é preso. E aí João Batista, depois de receber o seu chamado, cumprir o seu chamado, ele está numa prisão, cara, sofrendo na prisão. E aí ele começa a ter dúvida, não só dúvida acerca de quem Jesus era, mas acerca da própria identidade dele. Porque ele foi chamado para preparar o caminho. E aí ele prepara o caminho, aponta o caminho, ele aponta o Cordeiro de Deus. E aí ele é preso. E Jesus não se manifesta como rei, como ele esperava. E agora João Batista está na cadeia e ele começa a duvidar. Ele fala assim, caramba, Jesus não está suprindo as minhas expectativas. E o que a gente faz nessa hora? O que a gente faz nesse momento? E aí Jesus dá uma resposta para ele que ainda é mais dura.
Porque Jesus vai lá em Isaías 61, primeiro João pede para os seus discípulos, falou, olha, vai lá em Jesus e pergunta se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Ele é o Messias ou tem outro que está vindo aí? Jesus responde para ele, citando lá em Isaías. Ele falou, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Só que em Isaías 61 diz que Jesus, o Messias, viria para proclamar a liberdade aos cativos. Eu acho que João estava na cadeia esperando essa frase. Amém. Os cegos vêm, aleluia. Os coxos andam, aleluia. Os pobres, ok, os pobres. E os presos, Jesus. E não vem, cara. E a liberdade aos cativos, os algemados. Pô. E Jesus não cita. E a realidade é que João Batista não sai da cadeia, ele morre. Porque Jesus veio para estabelecer o novo. Em Hebreus capítulo 10, vai dizer que ele estabelece o novo, ele retira o velho e estabelece o novo. Ele está falando sobre a nova aliança e a velha aliança. Mas você pode ver esse tema na Bíblia quase inteira. Você já parou para analisar como que na Bíblia o primogênito parece que ele perde o seu valor e Deus sempre escolhe o segundo? Vocês já perceberam isso? E acharam estranho? Tipo, Caim e Abel. Abel. Ismael e Isaac. Jacó e Esaú. Jacó. Efraim e Manassés. Cara, assim, vai embora. Por que isso? Porque, e aí Paulo vai dizer, cara, não vou lembrar agora, é Coríntios, não sei se é 1º ou 2 Coríntios, mas quando Paulo começa a falar de Adão como primeiro Adão e Jesus como segundo Adão, ele fala que primeiro veio o natural, depois veio o espiritual. E o que está acontecendo ali é porque o primeiro Adão, ele teria que morrer para estabelecer o segundo Adão, que era Jesus. Então, na cruz do Calvário, o primeiro Adão morreu. E o segundo Adão foi estabelecido, cara. E ali na cruz, Paulo vai dizer que nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. E o chamado que eu creio que Deus tem para a gente experimentar hoje nessa terra como filho de Deus é uma vida de ressurreição. Só que Jesus, quando ele fala daqueles que iriam segui-lo, ele fala, olha, aqueles que quiserem me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz. Terceiro, siga-me. Ok? Então, cara, é o seguinte, sem morte não tem ressurreição. Sem morte não tem vida de ressurreição. E às vezes a morte é só morte mesmo, porque nem sempre tem ressurreição. E aí o que acontece aqui com Jesus e João Batista, porque eu falei que é parecido lá com Gideão, porque chega o momento que Jesus fala para João, olha, cara, ele deixa esse silêncio, ele não fala, olha, eu não vou libertar os cativos, ele não cita, tipo assim, ó, eu não vou te tirar da cadeia, João. Você não vai vir andar comigo. E ele fala, e felizes são aqueles que não fazem de mim pedra de tropeço. E é a mesma raiz, é a mesma palavra lá atrás em Juízes. Quando ele fala, quando Gideão colocou e fez essa veste, esse manto sacerdotal, isso se tornou uma pedra de tropeço para ele e para a família dele. Então, o que a gente faz como filho de Deus quando Jesus não satisfaz as nossas necessidades, cara? Qual é a postura do nosso coração? Jesus fala, olha, cara, felizes são aqueles que não me abandonam quando eu não faço o que você quer que eu faça. E aí o chamado que eu creio que a gente carrega hoje, cara, é sim um chamado para abandonar aquilo que a gente sabe, abandonar aquilo que a gente acha que sabe, e para trazer tudo isso para um lugar chamado Cruz do Calvário. E aí na Cruz do Calvário, algumas coisas morrem, e outras coisas vão ressuscitar no outro dia. Só que, quando essas coisas que passam pela cruz e ressuscitam, elas não se parecem, elas não são mais como elas já foram.
Vou explicar isso aqui. Nem sempre. Às vezes você vai trazer para a cruz e apresentar para a cruz e falar: Jesus, deixa isso aqui morrer, ok? Essa minha ideia aqui, esse meu conceito aqui, isso aqui que eu imaginava, eu vou trazer isso aqui e vou deixar morrer. Vou trazer isso para a cruz. Se isso nascer em Deus, eu creio que ele vai ressuscitar. Só que ele vai ressuscitar diferente. Assim como Jesus, quando ele ressuscitou, os discípulos não reconheceram ele. Quando Jesus ressuscita, Maria no jardim não reconhece ele. Ela achou que ele era o jardineiro. Os discípulos no caminho de Emaús, você imagina, eles andaram com Jesus um pedação, eles foram reconhecer Jesus quando ele partiu o pão. Como assim, pô? Como é que eles não reconheceram Jesus? Porque ele estava diferente. E quando Deus ressuscita alguma coisa na sua vida que você deixou morrer, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho diferente. E aí não tem como a gente ficar agarrado com o velho se a gente quer viver o novo. A gente está partindo, né, em direção ao nosso chamado como igreja. A gente vai participar ali um período de 2 meses, mais ou menos, no Village, que eu acho que vai ser incrível. Não sei se vocês estão animados com isso, eu estou animado pra caramba. Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente se conhecer de verdade, sabe? Da galera se aproximar mesmo, conhecer o coração um do outro. Acho que vai ser incrível, cara. E dali a gente vai partir para viver algo novo em Deus, cara. E vai ser novo. E se você quiser experimentar do novo que Deus tem pra gente, como igreja, você vai ter que deixar morrer algumas coisas na sua vida. Vai ter que deixar morrer, cara. Eu vou ter que deixar morrer algumas coisas. Sabe, as pessoas às vezes me perguntam sobre a nossa igreja e eu vejo de forma muito clara. Eu já falei isso para vocês, eu acho que eu já falei. Mas na nossa igreja, basicamente, nós temos 3 tipos de pessoa. Nós temos os novos convertidos, que são os mais legais. E aí nós temos uma galera que ama o sobrenatural, quer ver Deus se mover no sobrenatural, com cura, com manifestação, com milagre. O cara não pode ver uma unha machucada que ele vai orar. Amém, cara. Eu sou desse time também. Eu quero ver Deus agindo. Mas eu creio que vai ser diferente, sabia? Porque aquilo que Deus quer fazer no nosso meio não vai ser exatamente como aquilo que a gente já viveu. E para experimentar o novo, eu vou ter que deixar morrer alguma dessas minhas ideias aqui. Eu vou ter que trazer tudo isso para a cruz. E o que passar, passou. O que ficar, ficou. Por outro lado, a gente tem um pessoal que ama a mensagem da nova aliança. Que ama a mensagem da graça. E eu também faço parte dessa galera. Também faço parte. Mas eu temo que a gente entrou num caminho, como eu falei aqui, eu vou falar com todas as letras. Eu acho que a nossa pregação da nova aliança e o nosso entendimento do evangelho da graça está virando um manto de Gideão. E a gente não pode amar essa mensagem ao ponto de a gente amar mais essa mensagem do que a gente ama Jesus, cara. E se essa mensagem não está levando as pessoas a amarem Jesus, alguma coisa está errada. Está errado, meu irmão. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, eu vou levar para esse lugar chamado Cruz do Calvário. E o que o Espírito Santo ressuscitar no outro dia, eu estou dentro. O que morrer, morreu, cara. Ficou. De um lado e do outro. Amém? Porque, cara, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo. Eu falei, acho que é a última vez que eu preguei aqui sobre o Espírito Santo. Amém, aleluia, os dons. Eu acho engraçado sempre quando eu falo do Espírito Santo, a galera já vai, os dons, os dons, os dons, os dons. Eu creio nos dons. Amém para os dons, cara. Mas se o Espírito Santo não me leva para Cristo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai apontar sempre para Jesus. Sempre para Jesus, cara. Então eu não quero ser uma igreja cristocêntrica do falar. Eu quero ser uma igreja cristocêntrica para que as pessoas entrem aqui e falem, cara, Jesus está lá. E que eu não precise explicar para o bem de onde Jesus está mais. Eu não quero ouvir mais essa pergunta do meu filho, cara, porque ele vai ver Jesus. Jesus está aqui comigo, está lá em casa.
está na cozinha, está com ele no carro, está com a gente o tempo inteiro, está aqui na igreja, está nos meus irmãos, está nos olhos, a gente vai ver Jesus nos nossos olhos. Quando a gente chegar nesse lugar, cara, onde de verdade a gente esvazia a nossa vasilha e fala, Jesus, eu não quero saber mais de nada. Eu quero só você. Só quero você. Eu estou interessado em você. E eu quero fazer parte dessa igreja, cara. Eu quero fazer parte dessa igreja, onde Jesus é o centro de verdade, onde não é mais ninguém, onde não é opinião de ninguém, onde não é interpretação de ninguém. E isso está errado, gente. Sabe, a gente está sendo intoxicado por uma coisa muito errada, cara. Se você não consegue sentar e ouvir uma pregação do irmão de uma outra igreja aqui do lado porque ele não entendeu a nova aliança, você está errado. Isso é pecado diante de Deus, cara. Isso fede diante de Deus. Isso não é o evangelho. A Priscila falou isso esses dias, que ela foi num culto lá no alto do morro, né, Priscila? Você me falou? Disse, cara, eu fui no culto lá do alto do morro. As irmãs não sabem nada de nova aliança. Mistura lei com graça, que é uma beleza. Mas elas sabem tudo de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu falei, eu prefiro estar lá, pô. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Pouco importa, cara, o que você pensa, o que você não pensa do Evangelho. Estou nem aí, pô. De verdade, cara. Não estou nem aí, porque eu penso também não. O que você vai fazer quando Jesus não satisfazer as suas orações, cara? Passei uma semana inteira mal, pô. Orei pra caramba. Não melhorei. Orei pela minha filha, deixei minha filha doente em casa, cara. E aí? Desculpe, Yuri. E aí? Qual é a postura do meu coração? O que a gente vai fazer quando ele não responder e não dar a resposta que a gente está pedindo e precisando e querendo? Felizes são aqueles que não fazem dele pedra de tropeço. Felizes são aqueles que adoram ele independente do que ele faça ou do que ele não faça. Felizes são aqueles que se rendem diante dele de verdade, de coração, e falam, Senhor, se você fizer, amém. Se você não fizer, amém. Porque o Senhor é você, o Senhor da igreja é você. E se você se manifestar como eu estou acostumado, amém. Se você mudar tudo, amém. Se for para chorar, amém. Se for para rir, amém. Se for para ter cura, amém. Se não tiver mais nenhuma cura na igreja, amém. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor, cara. O evangelho é sobre Jesus, é só sobre Jesus. Não é sobre o que a gente pensa dele, não. Ser cristocêntrico não é o que a gente fala, nem são as letras das nossas músicas. Por quanto tempo a gente ficou com dificuldade de cantar músicas porque as letras não são exatamente como eu penso, pelo amor de Deus, cara. Se arrepende, meu irmão. Se arrependa, cara. Quem você pensa que é para determinar a música que o louvor tem que cantar? Quem eu penso que sou, cara? Que a música tem que se adequar aos meus ouvidos, senão eu não consigo adorar Jesus. Ah, não, essa música está misturando graça com lei. E aí você não consegue adorar? Você está adorando o quê, meu irmão? O que a gente está adorando? Eu acho que a gente vestiu um manto de sacerdotal, cara, de Gideão. Tira o manto, tira a capa, tira a máscara, tira o véu. E vão se render a Ele, vão adorar Jesus, e vão construir uma igreja que é apaixonada por Ele, de um povo que ama Ele, que ama as pessoas, que respeita os seus irmãos, que honra o irmão, que honra a irmã, que vê Jesus no irmão, que vê Jesus na irmã, que não se considera acima do que você alcançou, que não se considera melhor do que ninguém, mas que simplesmente se rende a Deus como uma vasilha vazia e fala, Jesus, eu quero óleo sobre a minha vida, eu quero óleo derramado sobre mim, eu só quero óleo. Aí sim, cara, aí a gente vive igreja, de verdade. Amém? Fique de pé.